hoje você vai aprender, hoje você vai compreender os grandes problemas para os próximos anos. Nós iremos falar sobre a quarta revolução industrial. Existem mais problemas do que você possa imaginar. Por exemplo, há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola. E simplesmente o pai do Bill Gates trouxe a cura. E agora o Bill Gates traz a cura também, né? Então, simplesmente, esses são problemas aos quais eu não desejo falar. Mas existem problemas que nós precisamos debater o assunto aqui. Principalmente a quarta revolução industrial. Por que é importante eu falar para você? Meu irmão, para que a Alemanha entrou em guerra com a Europa? França, Rússia. Para que entrou em guerra com a Itália? Pensa um pouco. Porque os homens, quando eles têm conflitos de interesses, eles resolvem isso de outra maneira. Tá? Os meus cachorros estão latindo aqui, eu peço para que você não se incomode. Mas, por que eles entraram em guerra? Eu vou te falar o porquê. Porque os meus antepassados me ensinaram o que aconteceu com a guerra. Então, por exemplo, meu bisavô, só para você ter ideia, para ele poder arrumar emprego, não existia seguro-desemprego, não existia leis trabalhistas, não existia teto de salário mínimo, não existia praticamente nada. Era o mínimo necessário para o ser humano sobreviver. Então, o que acontecia? Na época de Henry Ford, Nikola Tesla, começou-se a terceira revolução industrial. E nessa terceira revolução industrial, tá? Você pode chamar de segunda revolução industrial, não tem problema, mas é a terceira revolução industrial. Começou simplesmente a mecanização das coisas a vapor, né? Então, por exemplo, antigamente o cara ficava com um martelo batendo lá na chapa. Hoje, naquela época, começou a ter prensa. Então, foram substituindo as mãos de obras trabalhistas. Então, por exemplo, uma fábrica tipo a Volkswagen, que produzia Fusquinha na Europa, que foi um carro até venerado pelo Bigodudo, tinha ali seus 30 mil operários para poder fazer ali uma frota de Fusquinhas. E com o avanço da modernidade, começou a colocar prensas, máquinas autônomas, e daquelas 30 mil pessoas, só precisou de 4 mil. E aí, essas 26 mil pessoas não foram remanejadas. Não tinha mais emprego para elas. Então começaram a ficar na rua. Começaram a ter a viverem constantemente no desemprego. E aí, meu irmão, você imagina, você é pai de família, você é chutado para fora, você vê o seu filho passando fome, a sua filha passando fome, a sua esposa passando fome. O cara vai fazer o impossível para poder ter comida. Começou a onda de roubo, a onda de assassinato, grandes conflitos sociais e políticos. Então simplesmente começou a eclodir, tá? A gente especula que foi por volta de 1916 e começou a eclodir até 1940 por aí. E aí as pessoas simplesmente não tinham condições. O meu tataravô me contava que para ele poder arrumar emprego, ele tinha que correr, tá? Chegar no lugar, porque a família dele ficava em outro canto, chegar no lugar cedo, aí tinha um olheiro, aí o olheiro olhava a junta óssea da pessoa, se a pessoa tinha os dedos, que muitas vezes ele perdia na prensa, né? E ia trabalhar, escolhia as pessoas mais fortes para trabalhar na empresa. Era pago por dia. E no final do pagamento, eram algumas moedas de prata, de bronze ali, tá? E, né, algum extra, por exemplo, tá de pão, alguma coisa desse gênero. Era o suficiente para o cara poder comprar alguma comida e pagar um pouco do aluguel. Então era conta. Então muita gente ficava na porta das empresas para poder arrumar emprego. E com essa revolução industrial a coisa piorou demais. E muita gente ficou desempregada. Agora você se pergunta, por que as pessoas não plantavam nas florestas? Por que as pessoas não foram viver nas florestas? Porque desde aquela época se incitava as pessoas a viverem nas cidades. Eles nunca favoreceram a floresta. Eles nunca favoreceram assim, ó, tá passando fome? Vamos começar a plantar mandioca para os lados de cá? Vamos começar a mexer aqui? Não, eles nunca incentivaram a isso. Então, desde aquela época, o povo nunca teve esse apreço por morar no campo. E isso foi a condenação desse povo do passado. E aí, para poder despopularizar as pessoas, porque tinha muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que estavam passando fome, começou a criar guerra civil, guerra social, aumento de roubos. Para poder fazer isso, eles falaram assim, vamos fazer uma guerra.
E aí convocaram todos os homens, somente as crianças que ficaram. E com essa guerra eles resolveram grandes problemas no interesse social. Piorou, a geração que sobreviveu ficou muito mais fraca, mas eles resolveram esse problema. Mandaram para a guerra um monte de homem revoltado. Esses caras morreram, não por... Você vê os históricos, eles não morreram por arma de tiro, simplesmente eles morreram por doenças, ou algum tipo de contaminação, vai saber lá o porquê, e morreram todo mundo. E aí sobrou pouca gente. E essa pouca gente conseguiu se adequar à terceira revolução industrial, que eram as máquinas a vapor. E agora nós temos a quarta revolução industrial, que é simplesmente a robótica. E robô, meu irmão, passa pano, varre, faz conta, faz projeto de prédio. Robô faz qualquer coisa. Então não existe uma função que robô não faça. Até mesmo pintar quadros os robôs já pintam. Então o que acontece? Muitas vezes o que vai sobreviver é o livre mercado, que é o que sempre sobrevive, né? Por exemplo, você depende de uma coisa, eu tenho essa posse, eu fabrico, eu vendo para você por tanto de dinheiro. Mesmo eu fabricando com robô, eu consigo pagar. Então o livre mercado é sempre aquilo que sobrevive, que é o empreendedorismo, a grosso modo é o empreendedorismo. Se você trabalha com uma função pré-programada, por exemplo, sou soldador, terá robôs. Sou enfermeiro, terá robôs. Sou médico, sou juiz. Todas essas funções pré-programadas da civilização vão ter funções. Ah, mas vai demorar muito tempo. Não vai demorar muito tempo. Por exemplo, o que eles estão divulgando na internet, por exemplo, empresas como a Boston Dynamics, que eu vou trazer vídeos aqui, você vai ver vídeos de robôs num nível avançado. Há um ano atrás, eles estavam mostrando vídeos de robôs engatinhando. Esse ano agora, o robô da pirueta corre, pula muro. Daqui a um ano vai estar lá simplesmente já fazendo funções. É rápido, meu irmão. O apocalipse acontece debaixo do seu nariz e de forma silenciosa. Então eu sempre falo isso para as pessoas. Mas ó, antes de eu poder tratar desse assunto para vocês, participe da comunidade fechada. Participe ou pelo YouTube ou pelo o conteúdo premium, que tem um link aqui na descrição. Por quê? No conteúdo premium você tem acesso ao Como Vencer Todos, empreendedorismo, para você não ser pisoteado, massacrado por esse elite mundial. Eu recomendo enquanto ainda é possível. Você vai ter acesso ao Como Vencer Todas. Você vai ter acesso ao meu contato pessoal. E você vai ter acesso, isso para você poder tirar dúvidas comigo, tá? Você vai ter acesso à comunidade fechada, que eu revelo coisas que eu jamais poderia revelar ao público aberto aqui. Muitas pessoas falam assim, não, isso aí é marketing. Esse gordinho, ele só quer ganhar dinheiro. Ele simplesmente traz conteúdo que ele poderia trazer para o YouTube. É mesmo, meu irmão, e o vídeo de ontem? Por exemplo, hoje é dia 18 do 8. Eu não sei quando vai estar, esse vídeo vai estar no ar. Mas dia 17 do 8 meus vídeos foram derrubados. E aí? Bom, 3 vídeos derrubados. 3 vídeos derrubados. Por que meus vídeos foram derrubados? Porque eu provei que o Deus da Antiga Aliança é o diabo. Provei pelo próprio João 8. Provei, expliquei, meu vídeo foi derrubado. O vídeo foi amarelado, foi derrubado, e-mail de gente enchendo o meu saco. Por quê? Porque eu falei a verdade. Tomei sanções no YouTube, agora os vídeos vão pegar menos visualizações. Só porque eu falei a verdade. Então não dá mais. Se só de eu falar que o Deus da Antiga Aliança, não em todos os momentos, mas a grande maioria das vezes, é o diabo, porque sim, existe um Deus na Antiga Aliança, mas o povo de lá não quis aceitá-lo. Aí o povo de lá sempre se revoltou e sempre foi... O povo sempre adorou Moloque e Baal. Só que aí eu não vou explicar essa pauta aqui, porque senão o vídeo cai de novo. Cai de novo. Então o que acontece? Eu tenho que falar isso na comunidade fechada. Aí se só de eu tratar desse assunto, abre aspas, religioso, fecha aspas, o vídeo já tomou uma advertência, imagina você, meu irmão, se eu começar a falar sobre pulseira de cobre, imã de coisa mais importante para sua vida, imã de niodêmio. Você não faz ideia da importância disso na sua vida. Você não faz ideia. Eu não posso falar aqui. Resfriamento. Como é que você resfria o seu corpo? Ah, cara, pode ter certeza. Tem assuntos que eu não posso nem comentar aqui. Só do imã de neodêmio, meu irmão, não tem um vídeo aqui no YouTube. Não tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Por quê? Porque eles vão lá e deletam o canal. Então eu recomendo que você participe da comunidade fechada. Meu irmão, é menos de R$300. Você faz ideia? Você vai ter o meu contato pessoal, Como Vencer Todas, e a comunidade fechada, fora outros cursos como Arqueologia Proibida, conteúdo premium, uma porrada de coisa. Cara, se você acha caro,
Então você tá trocando conhecimento verdadeiro por bestialidades. Bestialidades. Provavelmente aí farra, festa. E aí o preço vem caro, porque, meu irmão, você acreditando ou não no fim dos tempos, ele acontece. Você acreditando ou não na marca da besta, ela acontece. Você acreditando ou não numa elite mundial querendo te massacrar, ele acontece. Então, assim, tem coisas que eu não posso falar abertamente aqui. Eu recomendo muito que você participe. Olha lá, tem um link aí na descrição. Bom, vamos lá. Olha só. Esse robozinho aqui é um dos robôs da Boston Dynamics, tá? Ele já está sendo usado em Nova York. Qual que é a função desse robô em Nova York? É um robô policial. Um policial agora, ele não anda mais com outro policial patrulheiro. Agora começou uma onda em Nova York. Começou agora, tem mais ou menos aí 15 dias. Deles estarem usando robôs de patrulha. Então andam, olha só, já não é mais ficção. Não é mais ficção. Anda um policial e um robô. E aí esse robô vai escaneando as pessoas. Os que tiverem doentes vão para campo de concentração. Essa é a vida. E os que tiverem, por exemplo, perseguidos, os que não pagaram imposto, os que, por exemplo, fizeram alguma publicação na rede social contra a política, todos esses vão receber advertências, vão ser punidos em algum campo de concentração. Então é assim, eles não chamam de campo de concentração, eles falam que é Zona Pararapururu Verde, né? Não, é um lugar muito bonito, bonito, você imagina a beleza que é esse lugar. Então esse robô vai escaneando as pessoas na rua, tá? Então olha só, aí você fala, meu irmão, isso parece ficção científica, não. E aí, isso foi em Nova York. E aqui tá um cara filmando isso aí em Nova York, olha só. O cara tá filmando lá, o robô para, ok? Ele escaneia as pessoas dentro da casa. Ele olha, as pessoas estão na janela filmando, né? E olha lá, ele escaneia as pessoas. Depois que ele escaneia, ele vai e volta e começa a andar. Então, olha pra você ver aqui, ó. Ele vai embora, ele vai andando, ó. Olha só. Então, ele vai escaneando, ele escaneia as pessoas, ó. Ele vai escaneando as pessoas. Você faz ideia do que é isso? Agora, como é que você soluciona esse problema? Muitos vão dizer assim, não, Humberto, é o fim, acabou. Meu irmão, pode ser que seja o fim, pode ser que seja o apocalipse, pode realmente ser o fim. Mas você vai dobrar o seu joelho? Você vai desistir de tudo? Se você escolher a função desistência, você será capaz de ver, você será capaz de negar a marca da besta? Uma pergunta para você. Você será capaz de ver os seus filhos passando fome? Aquele que ama mais os seus filhos do que a mim não é digno de mim. Quem fala isso é Jesus. Você será capaz de ver os seus filhos passando fome? Você será capaz de ir para essa zona Pararapururu Verde, esse campo de concentração, e sendo obrigado e deixar sua família à deriva? Você é capaz? Muitas pessoas não serão capazes. Então, aquele que já decidiu morrer em Cristo, perfeito, meu amigo, é isso. A vida é Cristo, esse mundo já era. Mas se você ainda pensa em lutar, se você pensa, não, Humberto, eu acredito que eu consigo mudar minha vida, comece a mudar. Sugiro que mude mesmo. Tá na hora de você mudar. Tem assuntos que eu preciso falar para vocês. Mas olha aqui. Esse é um vídeo da Boston Dynamics. Olha só o que esse robô faz, tá? Olha lá. Pois é, meu irmão. Olha só o que esse robô tá fazendo. Tá percebendo? Há um ano atrás, e olha aqui, um robô venerando alguma coisa. É claro que o robô não tem sentimentos, mas é apenas uma simbologia. Esse robô está venerando uma coisa. Venerando o quê? Uma câmera. Porque a câmera, o olho da câmera, representa o grande irmão, o olho que tudo vê. Então são de formas sutis, vê quem não quer, tá? Então o robô está ajoelhado e prostrado, venerando a câmera, que a câmera, na verdade, é a vigilância. É a vigilância, vão vigiar as pessoas. Está venerando. E aí você vê o robô caminhando, tá? Sendo capaz de fazer todas as funções. Então você vê esse robô. Olha aí. Isso vai cair no popular, meu amigo. Isso vai cair no popular. Então as pessoas acham que não vai cair, mas vai cair no popular. Olha só, fazendo tudo, ó. Vários, esse é o segundo robô lá, ó. Olha para você ver. São capazes de caminhar, olha para você ver. Pulando obstáculos. Olha para você ver. E no final, olha lá, dando um mortalzinho para trás. Que legal, hein?
Pois é, eu digo uma coisa pra vocês. A ficção imita a realidade. O cara que assiste o filme Eu, o Robô, ele cria uma distopia. Não! Naquela época era 2050. Aí o cara vai acreditar que vai acontecer robô em 2050. É muito antes, meu irmão. É muito antes. Então o que eu quero que você entenda? Ah, Humberto, mas não tem como escapar desse robô. Meu irmão, Deus, Jesus Cristo, ele sempre equilibra a balança. Vou dar um exemplo para você. Se eles estão obrigando as pessoas a fazerem o que elas não querem, porque eles vão destruir as pessoas, Deus vai lá e cria terremotos e dificulta o trabalho da elite mundial. Se a elite mundial chipar você com robôs para tomarem conta do seu corpo, Deus manda um pulso eletromagnético, conhecido como a inversão do campo eletromagnético, para fritar todos os nanorobôs que estão dentro do seu corpo. Então Deus, ele vai equilibrando a balança. Ele não permite que o diabo viva livremente aqui. Apesar do mundo ser o maligno, as ovelhas de Cristo, ele vai zelando por elas. Então você tem que confiar a parte em Cristo também. Fazer a sua parte, mas confiar em Cristo também. Então um robô desse é caro. No Brasil, o povo brasileiro não tem dinheiro. Então o governo não vai conseguir comprar tanto robô desse. Não vai conseguir comprar. Não vai ter dinheiro. E outra coisa, um robô desse não anda na floresta. A floresta brasileira não é como a floresta americana, que tem árvores imensas e um matozinho lisinho. Não. A floresta brasileira é um monte de cipó, galho, árvore podre. E aí o robô vai e volta. Porque eu tava hoje mesmo trabalhando sobre agrofloresta, quando eu vou trazer para a comunidade fechada os vídeos. E, meu irmão, você tem que pegar a foice, porque nem o facão dá mais. E ficar fazendo cortes no cipó, na mata, porque é um inferno. Se você pular na mata, você vai e volta. Porque, assim, é inacreditável como é que o mato é grande. Então, esses robôs não são capazes de transpassar esse mato. Não são. E outra coisa, você tem que confiar em Cristo. Muitas coisas você tem que confiar em Cristo. Mas olha isso aí. Aí eu falo para você sobre a Revolução Industrial. Como que funciona a Revolução Industrial? Meu irmão, deixa eu só não perder esse arquivo aqui, tá? Como que funciona a Revolução Industrial? Há 100 anos atrás, mais ou menos em 1916, 1920, o que aconteceu? Ocorreu a terceira Revolução Industrial. E aí, muitos vão dizer que é a segunda. Não, mas eu considero como a terceira, tá? E nessa terceira Revolução Industrial foi a revolução das máquinas a vapor, tá? A grosso modo. E nessa Revolução Industrial, muitas vezes você tinha a Volkswagen, entre aspas, são outras empresas também, que tinham lá a fabricação do Fusca, por exemplo. Não é só um exemplo, tá? A fabricação do Fusca envolvia mais ou menos 15 mil pessoas. Então a fábrica da Volkswagen, que fabricava vários carros, tinha 30, 40 mil pessoas trabalhando. E isso gerava uma economia, tinha emprego para as pessoas conseguiam trabalhar livremente. Veio a terceira Revolução Industrial, as máquinas a vapor. Então o cara que ficava lá batendo um martelo, e tinha 3, 4 caras batendo um martelo ao mesmo tempo, trocou por uma prensa. Então mas passou a ter uma prensa. E aí o emprego de 5 pessoas trocou por uma. Então 4 pessoas ficaram desempregadas. E isso aconteceu muito rápido. E aí na Europa as pessoas ficaram desempregadas. Eles precisavam eliminar as pessoas que ficavam desempregadas. E aí veio o quê? A mesma história de agora, meu irmão. Um problema relacionado à gripe, tá? Depois desse grande problema veio uma guerra e aí a população toda foi dizimada. E aí eles conseguiram adequar essa sociedade à terceira Revolução Industrial. Então, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, meu bisavô contava que para ele poder arrumar emprego, ele tinha que se deslocar, chegava num portão, tinha um olheiro, tá? Se é meus cachorros, tá? Eles devem estar latindo para algum animal, alguma coisa. E aí acontece, tinha um olheiro, e esse olheiro, por exemplo, tá? Ele ficava escolhendo a pessoa que tinha a junção óssea boa, os dentes completos, as mãos que não foram perdidos os dedos na prensa, e todo dia pagava, ó, escolhe você, e muita gente ficava desempregada. E as pessoas que eram escolhidas iam trabalhar. Se o cara perdesse o dedo, meu irmão, ele dava um jeito de tampar, cauterizar para voltar a trabalhar, para não fingir que não perdeu o dedo. E aí o cara ganhava o suficiente para pagar o aluguel, o suficiente para comer e pagar uma outra coisinha a mais. E quando chegou a Revolução Industrial, as pessoas ficaram desempregadas. Isso gerou aumento de roubos, aumento de um monte de coisa. O cara começou a ver os filhos passar fome,
né, filho, esposa, passar fome, se revoltou contra os poderosos. E aí eles começaram a inventar essa história para dizimar as pessoas. Nós estamos chegando na quarta revolução industrial, que é a revolução industrial da tecnologia, da inteligência artificial. O robô faz com que você para ter uma conta no banco, você não precisa mais de ninguém, você consegue fazer toda a operação via internet. Para você, por exemplo, comprar um produto da Amazon, já tem robôs trabalhando para isso. Então, tudo está se caminhando de tal maneira que não vai precisar mais de pessoas, de mão de obra humana. E aí, nós temos aqui 9 bilhões de pessoas. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão ficar desempregadas, não vai ter emprego para todo mundo, ok? Elas vão começar a ver a esposa, os filhos passando fome, vão se revoltar contra os poderosos de sua época. E aí vai começar um caos social tremendo. Para poder antever esse caos social, a elite mundial vai criando problemas. Nós temos problemas, dizima as pessoas. O próximo problema que vai vir... Olha só, como a história se repete. Depois do problema da gripe, vem a guerra. A guerra, tá? Então é gripe, guerra, gripe, guerra. E agora vai vir a guerra, tá bom? E aí com a guerra vai dizimar as pessoas mais ainda. Aí as pessoas vão se adequar à quarta revolução industrial. Então, por exemplo, uma empresa como a Volkswagen, que tinha lá, fabricava carros, não sei o que, Gol, Voyage, que tinha seus 3, 4 mil funcionários, vai passar a ter 30. E todos os outros vão embora. As pedras guia da Geórgia. Então, simplesmente, eles vão despopularizando as pessoas. Tá entendendo? Ninguém tem dó da sua família não, meu irmão. Ninguém tem dó de você não. É só Jesus na causa mesmo. Então é isso que eu falo com você, tá? Meus cachorros estão brincando aqui, mas peço para você relevar. Então, assim, eles vão arrumar um pretexto. Há 100 anos atrás foi a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu acredito, e veio depois da gripe espanhola, eu acredito que vai ser a mesma coisa, né? Veio o problema que nós estamos vivendo hoje, daqui a pouco guerras, né? Se é que não está acontecendo no Afeganistão, né? Então vai começar uma guerra intensa, intensa mesmo. Então, assim, qual que é o conselho que eu te dou? O povo do passado, né, de 1900, falhou porque eles não foram morar no campo. As pessoas só passaram fome na Europa porque elas não foram morar no campo. Quando você vê a história da Segunda Guerra Mundial, os caras que sobreviveram foram os caras que moraram no campo, que plantaram. Então o que o cara fazia? Ele plantava mandioca, batata, não sei o quê, ficava longe da elite mundial, ficava bem escondido, né? E aí ficava inviável para a elite ir lá encher o saco do cara. Então importunava a cidade e as pessoas que moravam próximas da cidade, mas nunca o cara que estava isolado. Então isso deu um pouco mais de liberdade para as pessoas, para o cara poder ter mais filhos, para o cara poder cultivar seu alimento. E aí teve um momento na guerra que eles começaram a piorar, né? Eles começaram a intensificar os problemas, tá? E nessa intensificação de problemas, os caras começaram a plantar na floresta. Porque a terra da floresta é um excelente adubo. A folha e as galhas, quando entram em decomposição, elas tornam um super adubo. Então, os caras começaram a plantar na floresta. Então, o que acontece? Moravam no campo, chegava o exército lá do bigodudo, né? Para fazer confiscar as coisas. Os caras iam para a floresta e o exército não embocava lá, porque os caras iam para longe. Aí voltavam para casa, né? E sempre assim, sempre fugindo. E muitas vezes os caras já ficando. E aí acabou o problema. Por quê? Porque Deus, você tem que contar com a presença sempre de Jesus Cristo. Ele tem um momento que Deus vai intervir por tudo isso. Por exemplo, Jesus Cristo mesmo, ele vai lá, manda a inversão magnética. Nessa inversão magnética não sobrará rocha sobre rocha. Então eles dizimam a elite mundial. Eles destroem a elite mundial. Então, assim, da mesma maneira que Deus, que o diabo da antiga aliança, ele dizima as pessoas, Jesus Cristo vai lá e pô, por exemplo, o cara eleito de Cristo Jesus, Jesus manda um anjo para resguardar a casa dele. Mas é claro que ainda no centro da cidade, né? Manda um anjo para resgatar aquela pessoa. E aí aquela pessoa fica protegida, fica selada ali. Porque se agora não for o Apocalipse, Jesus Cristo ele vai selar as pessoas. Como que você acha que até hoje chegou a história de Jesus, Novo Testamento? Como é que você acha que até hoje nós sabemos a história? O que eles mais querem é fingir que Jesus Cristo não existiu. Como que mesmo após grandes cataclismas, o nome de Jesus ainda perpetua? Porque Jesus Cristo, ele unge, ele abençoa. Então chegará um momento que os eleitos de Cristo serão protegidos. Mas você tem que fazer a sua parte, tá entendendo? Então, por exemplo, eu já tive problemas na minha vida que, assim, há 3, 4 anos atrás, já tentaram me matar. Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Então, no passado, o que acontecia? Teve uma época,
militar. Eu não vou explicar o porquê aconteceu, mas basicamente eu não me envolvo mais com política, porque a gente fala a verdade. Falar a verdade na política é a pior coisa que tem. Por isso que eu não falo de política aqui no canal. E aí eu falei muita verdade, e aí os caras tentaram me matar. E eu morava em outra casa, e aí eu senti uma presença muito ruim. Vários acontecimentos vieram acontecer. Eu e minha família preparamos uma mochila, e eu falei com Jesus: Jesus, por favor, em nome de Jesus Cristo, que me torne invisível perante o mal. A gente estava indo embora de Belo Horizonte, e foi subindo assim, numa região bem rural, e foi subindo assim, vários carros pretos, que eu nunca tinha visto, com insufilme pretos. Todos eles fechados, com várias pessoas dentro, pessoas que eu não sei o que era. E aí, eu senti que era pra mim aquilo ali. Mas eu passei entre todos eles, e nenhum deles me viu. Eu consegui ir embora. Fiquei muito tempo longe. Então o que acontece? Jesus Cristo, eu não estou dizendo que eu vou viver não, meu irmão. Eu posso estar morto amanhã. Quem manda é Jesus. Entenda isso. Só que assim, você tem que contar com Jesus também. Ele ajuda. O Jesus Cristo ele não é só um Deus que fica lá em cima olhando para você, não. Ele ajuda, ele é ativo. Você tem que só se envolver mais com Jesus. E aí, por exemplo, eu falei: Jesus, por favor, me torne invisível. Me tornou invisível. Eu tava para morrer lá em Balneário Camboriú, lá. Simplesmente, eu pisei no freio contra a minha vontade, o caminhão foi lá e bateu no carro da frente. Em Curitiba, eu fui para Curitiba, eu tive um derrame em Curitiba. Eu perdi o movimento do meu rosto. Eu não deveria, meu rosto não deveria mexer. Eu tive um problema muito grave. Eu estava na mesa para aberto, para cirurgia. E Jesus Cristo restaurou meu corpo, que a médica ficou sem entender. Confia em Jesus também, tem que confiar. Tem que confiar. Agora faça a sua parte. Faça a sua parte que eu vos ajudarei. Então você tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Estudar o Evangelho, se aproximar de Cristo, mas o meu povo padece por falta de conhecimento. Qual conhecimento? A gente sabe que tem que morar no campo, não adianta mais morar na cidade. Você vê Sodoma e Gomorra, analisa a história, extermínio da cidade. Então a cidade é onde chegam as coisas primeiro. Eu tenho que morar no campo, mas morar no campo talvez eu não tenha condições. Comece a buscar onde eu vou ter condições. Ou quem pode me amparar, quem pode me ajudar a escolher um lugar mais barato. Comece a pensar. E talvez você entenda o propósito que eu venho ensinando aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu recomendo para você que você se antenue. Na minha visão é isso. A quarta revolução industrial já chegou. A robótica vai substituir a mão de obra braçal. E também irá substituir engenharia, medicina. Vai substituir advogado. Porque simplesmente é muito melhor uma máquina com várias métricas que vai dizer se você está doente ou não. Já tem isso, né? Inclusive o robô lá que eu mostrei, ele faz isso. Então vai ter. Então o que você tem que fazer agora é se resguardar. Porque Deus também equilibra a balança. Aí ele protege você, confia em Jesus. E ao mesmo tempo que ele protege você, chega essas grandes catástrofes, que eu vou trazer vídeos aqui, e simplesmente ele começa a equilibrar a balança, até o diabo ser destruído. Aí, se não for o fim, nós teremos aí bons tempos para poder recomeçar a reconstruir uma família. Porque aí tudo vai estar dizimado, não vai existir mais sociedade, da mesma maneira que eles destroem, Deus também destrói, e você foi preservado. É um pensamento, como também você pode estar do lado de Deus, né? Como você pode dormir e acordar do lado de Deus também. Quem manda é Deus, né? Quem manda é Jesus Cristo, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, recomendo que você conheça o meu trabalho, tem links na descrição. E aí, você está preparado para a quarta revolução industrial?